invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando os meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, os advogados, partes, servidores. Tenhamos todos um proveitoso dia de trabalho. Antes da pauta regulamentar, conclamo todos apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser alterado, dou por aprovada. Adiado para a próxima sessão, do dia 18 de abril, a pedido do relator, eminente desembargador Luiz Ferreira, nos termos do artigo 60 do Regimento Interno, o processo 569049, ação de impugnação de mandato eletivo, inelegibilidade, representação ou AIGE julgada procedente para a Justiça Eleitoral, eleições 2010, recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido José Geraldo Riva. Também mais 2 adiamentos, a pedido desta feita do eminente Dr. Paulo César Sodré, que é o relator, é o 2.4 e 2.5 da pauta. 2.4, processo 127.314, prestação de contas do partido político, requerente Comitê Financeiro Único do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, requerente também José Roberto de Freitas Cavalcante, presidente Wilson Conceição Lara de Barros, tesoureiro. E o 2.5, processo 125.408, prestação de contas, requerente Partido Socialismo, Liberdade, PSOL e José Roberto de Freitas, mesmas partes, ambos da relatoria do Dr. Paulo Sodré. Pedido de preferência, continuação de julgamento, processo 185.866, embargos de declaração em representação, captação ilícita de sufrágio, cargo de deputado estadual, embargante Mauro Luiz Sage, embargado do Ministério Público Federal. O relator é o Dr. Lídio Modesto, que deixou esta corte e havia votado pela rejeição dos embargos. O primeiro vogal, o Dr. Flávio Bertin, deu provimento aos embargos. O Dr. Ricardo Almeida pediu vista dos autos, os demais aguardam. Com a palavra, o segundo vogal. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi vista dos autos para melhor análise das razões aduzidas nos embargos de declaração opostos pelo representado, especialmente pelo fato do eminente primeiro vogal, Dr. Flávio Bertin, inaugurando a divergência, dar provimento aos embargos declaratórios a fim de que seja sanada a omissão no voto por mim proferido por ocasião do julgamento do agravo regimental. Com efeito, o eminente Dr. Flávio Bertin assim se pronunciou nos declaratórios, abro aspas. Deste modo, a meu sentir, no voto do eminente Dr. Ricardo Gomes de Almeida, o mesmo deixa claro que afasta a possibilidade de análise da validade da prova, porque salvo melhor juízo, era justamente a matéria objeto do agravo regimental, ou seja, se absteve de um pronunciamento que implica diretamente no resultado. Fecho aspas. Por ocasião do meu voto no agravo regimental, assim me pronunciei. Abro aspas. Uma questão que me preocupa é a análise prematura da validade da prova produzida. Porque, como disse, toda instrução da validade da prova produzida, toda instrução vai ocorrer, de modo que eu vou acompanhar o voto do eminente relator, mas gostaria de deixar ressalvado em meu voto que afasto a questão da necessidade de análise da justa causa para prosseguimento da ação. Todavia, eu me resguardo para apreciação da validade dessa prova produzida no momento oportuno, ou seja, no momento em que o processo estiver maduro o suficiente, quando os advogados e o Ministério Público realizarem sustentação oral. Dessa maneira, acompanho o eminente relator, mas vou fazer essa ressalva em relação à possibilidade de análise da validade da prova produzida no momento oportuno. Fecho aspas. Restou evidente, meu voto, que não coaduno com a tese esposada nos embargos de declaração, da necessidade de análise prematura da validade da prova em representação por captação ilícita de sufrágio como condição para processamento da ação. Ao meu ver, ao contrário do que ocorre na seara criminal, não há sequer previsão no rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90
de decisão de recebimento da representação por captação ilícita de sufrágio, onde o magistrado deva analisar, já no início da demanda, elementos mínimos para o recebimento da ação. Em outras palavras, se não há previsão normativa para análise superficial ainda dos elementos mínimos para processamento da ação, com muito mais razão não vejo motivo para logo no início da demanda apreciar profunda e substancialmente a prova acostada aos autos, que é própria do juízo de mérito da causa. Pela mesma razão, não há se falar em análise de justa causa para processamento de representação por captação ilícita de sufrágio. Vale lembrar que não desconheço o disposto no artigo 22, inciso 1, a linha C da Lei Complementar 64/90, onde menciona que o relator, abro aspas, indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar, fecho aspas. Porém, entendo que a possibilidade de o relator indeferir desde logo a inicial se restringe somente quando não for observados os requisitos da própria petição inicial como um dos pressupostos processuais, bem como das condições da ação que ainda nesta quadra processual, salvo melhor juízo, devem ser analisados apenas em tese pelo magistrado, ou seja, sem enfrentamento de mérito, sem enfrentamento meritório. Assim, a toda evidência, o presente caso não me parece ser hipótese de indeferimento de plano da petição inicial, conforme abordado no parágrafo anterior, posto que a petição inicial proposta pelo embargado cumpriu formalmente os requisitos legais. Com efeito, não havendo omissão a ser sanada por este vogal, peço vênia à divergência para conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento na esteira do voto do eminente relator. É como voto, senhora presidente. Pois não. Eu queria levantar uma questão de ordem bem rápida. Vossa Excelência permitir. No caso, o doutor Ricardo entende que não há necessidade da apreciação da licitude da prova, a qual ele não se manifestou na prorrogação do julgamento. Mas eu estou até levantando essa questão de ordem, porque realmente trata-se de uma questão de ordem pública, que deve ser analisada antes do mérito. Então, eu só queria alertá-lo nesse sentido. É o que eu tinha. Muito obrigado, doutor Samuel. Da invalidade da... Senhora presidente, posso fazer um esclarecimento? Pois não. Eu entendi, nesse caso, que quando deixei de apreciar a questão da validade da prova, o fiz por entender que não deveria, né? Conforme justifiquei meu voto agora. Mas, tanto que não trouxe razões em relação ao mérito propriamente dito, porém, o plenário é soberano e se entender que houve omissão em meu voto, aí eu me pronuncio em relação ao mérito. Pois não. Doutor Paulo César? Eu vou pedir vênia à divergência, mas eu já estava inclinado desde a leitura do feito pelo relator, acompanho o relator analisando atentamente, e após o esclarecimento do doutor Ricardo, eu mantenho o meu entendimento de que não há omissão. Ele apenas fez uma ressalva, reservando-se uma análise mais aprofundada quanto à apreciação do mérito, o que não implica, ao meu ver, em omissão. Portanto, acompanho o relator, senhora presidente. Quarto vogal, doutor Rodrigo Curvo. Senhora presidente, eminentes pares, da mesma forma eu quero pedir vênia ao eminente doutor Flávio Bertin, que inaugurou a divergência, para acompanhar o voto do relator, com os acréscimos do doutor Ricardo Gomes, na medida em que não verifico qualquer dos defeitos que seriam aptos a permitir a integração da decisão anterior por meio dos embargos de declaração, e também já adianto que tal questão relacionada à validade ou não da prova impugnada terá momento próprio, né, e será solucionado por meio das regras relativas ao ônus da prova. E oportunamente verificaremos sobre a validade ou não e se ela foi apta e válida ou não a permitir a procedência de eventual representação que foi apresentada perante o Judiciário Eleitoral. Então, acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. Eu vou votar com a divergência, porque, em verdade, quando o doutor Ricardo exteriorizou seu voto, ele não disse se concordava ou não com a forma como a prova foi produzida. Ele disse que se reservava ao direito de examiná-lo oportuno e tempore. Então, ele não emitiu juízo de valor, data vênia.
E o que se está em discussão aqui é o seguinte: pode efetivamente uma escrivã eleitoral, sem ordem judicial, adentrar a casa de alguém e lá praticar atos de polícia, sem que esteja caracterizado aqueles casos em que a Constituição se refere, estado de flagrância, crime daqueles que não há interrupção. Então nós entendemos lá atrás, no voto que deu origem a esses embargos, que a prova produzida como fora não se sustentaria. E aí empatou, né? E se o juiz membro, doutor Ricardo, emitir o juízo de valor dele, se a prova vale ou não vale, aí desempata. Ele, por hora, ele ainda está reticente. Então, com todo respeito, eu vou votar com a divergência. Pois não. O tribunal, por maioria, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Vencido o primeiro vogal e o quinto vogal. Pedido de preferência, processo 5165, embargos de declaração, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, do poder político, autoridade, captação ilícita de sufrágio, cargo prefeito, Várzea Grande, 58ª Zona Eleitoral, eleições 2012, embargante Democratas, embargado Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira, parecer pelo não conhecimento dos embargos. Relator, Dr. Marcos Faleiros, com a palavra. Excelentíssima Presidente Maria Helena Gargalhoni Povas, Excelentíssimo Corregedor Luiz Ferreira da Silva, estou aqui só liberando aqui o voto no sistema, iniciando aqui na Corte. Eminentes pares, embargos de declaração, SADP, número 3.334/2016, assunto recurso eleitoral, ação de investigação judicial, eleitoral, abuso de poder econômico, de poder político, autoridade, captação ilícita de sufrágio, cargo, prefeito, Várzea Grande, 58ª Zona Eleitoral, eleições 2012, embargante Democratas, DEM, Várzea Grande, embargados Wallace Santos Guimarães, Wilton Coelho Pereira. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Regional do Partido Democratas de Várzea Grande, DEM, folhas 4.548, 4.552, buscando a modificação do acórdão número 25.246, que negou o provimento ao recurso por ele interposto. Segundo o embargante, o acórdão censurado é omisso, posto que o colegiado desta Corte não teria se manifestado acerca do pedido expresso formulado pelo Procurador Regional Eleitoral no parecer de folhas 4.296 a 4.311, de autorização do compartilhamento das provas produzidas no presente feito, com remessa de cópia integral dos autos ao promotor eleitoral que atua perante o Juízo Eleitoral de Várzea Grande. Wallace Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira apresentaram impugnação às folhas 4.558 a 4.563, requerendo a rejeição dos presentes embargos, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, ante a ausência de qualquer omissão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, em razão da suposta ausência de legitimidade e interesse recursal. Alternativamente, opinou pela deliberação a respeito do pedido de autorização para o compartilhamento de provas, formulado no parecer ofertado anteriormente. É o relatório. Voto. Doutor Faleiro, eu gostaria só de ouvir o ministro. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer.
Devolvo a palavra ao relator. Voto mérito eminentes pares. Os aclaratórios têm por finalidade eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do Código de Processo Civil, CPC, a saber, omissão, contradição e obscuridade, já com a nova alteração, retirando a dúvida, né? O embargante pretende o acolhimento do presente recurso para que haja manifestação a respeito do pedido expresso formulado pelo Procurador Regional Eleitoral no parecer de folhas 4.296 a 4.311, de autorização do compartilhamento das provas produzidas no presente feito com remessa de cópia integral dos autos ao promotor eleitoral que atua perante o juiz eleitoral de Várzea Grande. Como é sabido, para serem admitidos, os recursos necessitam possuir alguns requisitos, denominados pela doutrina pátria de pressupostos intrínsecos, quando relacionados ao caso concreto, extrínsecos, quando relacionados aos requisitos previstos na norma processual. A maior parte dos doutrinadores classifica como pressupostos intrínsecos ou subjetivos a legitimidade, o interesse e o cabimento. E alguns, como o José Jairo, ainda cita a questão da inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Na espécie, os presentes embargos são tempestivos, conforme certidão de folhas 4.564, todavia não podem ser conhecidos, haja vista a ausência de legitimidade e interesse processual do Diretório Regional do Partido Democratas de Várzea Grande, DEM, para inconformar-se com a não apreciação de pedido levantado por terceiro, isto é, a Procuradoria Regional Eleitoral. De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, o novo, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Contudo, o partido em questão não demonstrou ser parte vencida, haja vista não ter indicado a existência de omissão, contradição ou obscuridade na análise dos pedidos por ele formulados. Logo, o embargante não possui a legitimidade recursal. O DEM também não demonstrou como o recurso poderia lhe conferir a situação jurídica mais favorável, evidenciando assim a ausência de interesse recursal. Desse modo, falta ao Diretório Regional do Partido Democratas, DEM, Várzea Grande, legitimidade e interesse recursal para opor os presentes embargos de declaração, conforme se vislumbra da lição extraída dos julgados abaixo, que eu acho que eu consegui abrir aí o sistema, está aí, eu vou deixar de citar os julgados. Por outro lado, o artigo 40 do Código de Processo Penal, ao dispor que quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Fecha aspas. Trata de dever funcional do juiz, razão pela qual determina a extração de cópia dos presentes autos e a consequente remessa ao promotor eleitoral com atribuição perante o juiz eleitoral de Várzea Grande. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Diretório Regional do Partido Democratas de Várzea Grande, ante a ausência de interesse e legitimidade recursal do embargante. Entretanto, determina a extração de cópia dos presentes autos e a consequente remessa ao promotor eleitoral com atribuição perante o juiz eleitoral de Várzea Grande, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Eleitoral. Como voto. Só uma observação, eu folheei os autos e realmente existem indícios de crime lá, seria de extrema importância realmente a remessa dos autos ao promotor eleitoral para uma análise mais aprofundada
a respeito desses indícios, se é necessário ou não uma maior apuração e um oferecimento de uma denúncia. É como voto, desembargadora. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo, senhor presidente. Dr. Flávio Bertin. De acordo, senhora presidente. Dr. Ricardo Almeida. De acordo, senhor presidente. Dr. Paulo César. De acordo. Dr. Rodrigo Curva. De acordo com o relator. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu o desembargo nos termos do voto do autor relator em consonância com o parecer ministerial. 2.2, processo 509-49, embargo de declaração e recurso eleitoral para prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito, Juruena, 48ª Zona Eleitoral, eleições de 2012, embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Elvio de Lima, candidato a prefeito, e Ivo José Engel, candidato a vice-prefeito. Relator, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Obrigado. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral contra o acórdão número 24.895 deste Tribunal, publicado no dia 24 de julho de 2015, manejado nestes autos de prestação de contas, a fim de que seja elucidado o ponto omisso contido no voto condutor, bem ainda para que seja pré-questionada a matéria que serviu de lastro para julgamento do recurso eleitoral precedente. É importante destacar que o deciso velho gastado reconheceu ex officio a existência de vício processual decorrente da nulidade da intimação do candidato para se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo. A embargante sustenta as folhas 260 e 262 versos que estes declaratórios almejam manifestação expressa desta Corte sobre questões preliminares suscitadas em sede de contra-razões relativas à intempestividade e irregularidade formal do recurso então aviado. Aduz ainda que, para o reconhecimento das questões de ordem pública na instância recursal, pressupõe-se que tenha sido realizado o prévio conhecimento do recurso por meio do exame dos requisitos de admissibilidade recursal. Na sequência, postula que este plenário se pronuncie sobre os artigos 258 e 259 do Código Eleitoral, que tratam do prazo e da sua preclusão para interposição dos recursos, bem como sobre o artigo 266 do Código Eleitoral, que determina que os recursos sejam interpostos em petição fundamentada. Instado a se manifestar, o embargado apresentou as contrarrazões que estão juntadas às folhas 259 e 263, requerendo que sejam rejeitados os vertentes embargos, haja vista que restou evidente neste feito a nulidade absoluta que foi suscitada por meio de petição, ressaltando ademais que a aludida nulidade foi reconhecida de ofício. É o resumo do relatório. Aqui não há, né? Não é parte, não. É, a parte é o próprio MP. Eminentes pares, é importante registrar que estes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido da legislação vigente, razão pela qual, antes sua tempestividade, deles se conhece. Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este sodarício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Nesta senda, impende salientar que o artigo 275 do Código Eleitoral dispõe de forma clara. Aí eu vou poupar da leitura, porque o voto está disponibilizado, né? No que diz respeito à omissão apontada pela embargante, de que este plenário absteve-se de examinar previamente as questões preliminares deduzidas em sede de contrarrazões, que a intempestividade do recurso e irregularidade formal, quando do reconhecimento ex officio do erro de procedimento do juízo de origem, é forçoso reconhecer que essa tese não tem pertinência. Isso porque, ou melhor, não tem consistência. Isso porque a nulidade de intimação do advogado, aspas, para se manifestar acerca de novas irregularidades detectadas pelo órgão contábil desta Corte de Justiça, constitui questão de ordem pública que pode ser alegada e apreciada, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, por conseguinte, sujeito ao instituto da preclusão. A propósito, para melhor compreensão da temática posta em discussão nesses declaratórios, abaixo são reproduzidos estes trechos do acórdão embargado. E aqui estão os trechos do acórdão embargado. Então, não houve manifestação da parte sobre o parecer técnico conclusivo e, na parte que está negritada, o artigo 236 do velho Código de Processo, né, civil que aplicava à época, em face do princípio tempo régio ato, diz que era indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação conste os nomes das partes e seus advogados suficientes para a sua identificação. As citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das expressões legais.
Isso aqui é matéria corriqueira lá no dia a dia de quem trabalha na área civil. Observa-se, pois, sem maiores esforços intelectivos, que o acórdão reprochado apontou de maneira clara e insofismável os motivos pelos quais reconheceu a referida nulidade processual, não se verificando de start qualquer omissão que possa ser sanada por meio desses declaratórios. Destaque-se por importante que não parece razoável admitir que a decisão prolatada pelo juízo singular tenha transitado em julgado para o embargado, como quer dar a entender a embargante, porquanto o prosseguimento do processo sem regular intimação do advocatus constituído causou àquele evidente prejuízo, posto que, em havendo a intimação correta, teria a oportunidade de prestar novos esclarecimentos e, eventualmente, verem sanados os vícios apontados pelo órgão técnico deste pretório, revelando-se de start flagrante violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que a irregularidade reconhecida neste processo é vício insanável e que ocorreu antes de ser prolatada a sentença, razão pela qual seu reconhecimento ex officio, nesta instância revisora, foi materializado antes da análise da admissibilidade recursal, no que se refere ao prazo para sua interposição, artigo 257 e 259 do Eleitoral, e quanto sua regularidade formal, artigo 266 da referida legislação eleitoral. Aí trago uma jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, que mutatis mutandis se aplica ao caso em discussão. Por constituírem questões de ordem pública que podem ser alegadas e apreciadas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, as matérias elencadas no inciso 4 a 6 do artigo 267 do CPC não estão sujeitas ao manto impeditivo da preclusão, não havendo que se falar, por via de consequência, na intempestividade do presente recurso, que é o recurso gaúcho aqui. Este acordo faz referência. Posto isso, inexistindo omissão na decisão embargada a ser sanada por esta via recursal, nego o provimento aos presentes embargos declaratórios. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo Curvo. Senhora presidente, eu estou de acordo, já antecipo com o eminente relator, só ia sugerir ao eminente relator, salvo o melhor juízo, desembargador, só uma questão da redação, porque o artigo 275 do Código Eleitoral, o Código de Processo Civil veio para fazer uma revolução, né? Não só na seara processual, mas também alterou a redação do 275 do Código Eleitoral. Então essa redação que o senhor citou, salvo o melhor juízo, ela foi superada pelo novo Código de Processo Civil. Só para sugerir, se o senhor entender que é o caso... Eu vou adequar. Fazer a adequação, mas estou de pleno acordo com relação à conclusão. Vou adequar, sim, a nova redação. Porque a nova redação simplesmente diz, são admissíveis em embargo de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Essa que ficou a redação nova do 275, mas quero adiantar que estou de acordo com relação. Vou mudar. Muito obrigado. Doutor Marcos Faleiro. Acompanho o excelentíssimo relator. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Processo 104/284, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Francisvaldo Afonso Vieira. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Tomar um título, doutor Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado estadual Francisvaldo Afonso Vieira, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o candidato requereu dilação de prazo para apresentar novos documentos que sanassem as irregularidades apontadas pelo órgão técnico. Deferido seu pedido, o requerente quedou-se inerte, folha 47. As folhas 39 e 39 verso, a CCEA apresentou parecer opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria, as folhas 53 e 54, manifestou-se pela não prestação das contas do candidato. É o relatório, senhora presidente. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Eu pediria autorização dos eminentes pares. O voto é extenso, tem aqui 12 páginas, mas, na verdade, o que importa frisar é que há irregularidades graves. Eu vou fazer uma análise só dos tópicos e nenhuma delas foi sanada, na medida em que, como constou do relatório, ele foi intimado para sanar,
solicitou prazo, mas não se manifestou nos autos. Então, por exemplo, a primeira delas, a ausência de extrato bancário, que é uma daquelas irregularidades que nós sabemos que é grave e enseja a desaprovação das contas. E aqui segue um rosário de irregularidades, algumas menos graves, outras gravíssimas, para ao final, por exemplo, a ausência da assinatura do doador, a ausência de documentos comprobatórios, questão relativas a recursos próprios, recursos de origem não identificada. Enfim, senhora presidente, se me permitirem, eu concluo informando que, em razão dessa não manifestação do candidato, eu divirjo do parecer ministerial que opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, mas, por outro lado, voto no sentido de desaprovar as contas do requerente Francivaldo Afonso Vieira, registrando que o voto está disponível aos eminentes pares. Eu não voto no processo, pois agora me deu um nó aqui na Olha, esse ministerial não era mais, desculpa, mas a mais consentânea com a situação chegada aos autos, aportada aos autos, já que ele não prestou. Eu não entendi. O parecer ministerial, quando trouxe opinou pela contas... Pela não prestação das Não prestação de contas. Você acabou de dizer que ele não trouxe. Não, na verdade, há início ao processo de prestação de contas, há o parecer preliminar da CCA apontando uma série de divergências, ele foi intimado, tomou conhecimento, mas deixou passar o prazo e preferiu não se manifestar quanto às inconsistências. Então, salvo o melhor juízo, o entendimento desse plenário entende que, nestes casos, não há uma não prestação de contas. Há contas que inicialmente foram prestadas, mas não foram regularizadas durante o procedimento. Então, até porque as consequências são graves quando há o julgamento pela não prestação das contas. Era só... Mas já entendi, desculpe. Doutor Marcos Faleiros. Acompanho o excelentíssimo relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator? A unanimidade, o tribunal desaprovou as contas do candidato Francivaldo Afonso Vieira nos termos do voto do relator em dissonância parecer ministerial. Processo 8204, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, eleições 2014, Hilton Guzmão Alves. Parecer pela desaprovação das contas, que já está atificado. Doutor Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado federal Hilton Guzmão Alves, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a CCIA proporcionou ao candidato oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Ele foi intimado, apresentou explicações, novos documentos e prestação de contas retificadora. A CCIA apresentou parecer opinando pela desaprovação das contas. Intimado o candidato, tem uma vírgula aqui, o candidato apresentou novos documentos buscando sanar as irregularidades apontadas. Em parecer conclusivo, a CCIA opinou novamente pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 133 e 134, manifestou-se pela desaprovação das contas do candidato. O processo de prestação de contas em tela estava incluído na pauta do dia 1º de março de 2016. No entanto, foi retirado a pedido deste relator para melhor esclarecimento do item 2.1 do parecer conclusivo de folha 128. A folha 142, em atendimento ao despacho Supra, a CCIA apresentou parecer derradeiro, esclarecendo a irregularidade apontada no item 2.1, porém ratificou sua manifestação pela desaprovação das contas em razão da irregularidade 4.2, que seria uma ausência de declaração de gastos citada no parecer de folha 129. É o relatório, senhora presidente. Já foi mantido? Voto. Inicialmente, é importante frisar que o total de recursos aplicados na presente prestação de contas foi da ordem de R$ 5.083,67. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes como preponderantes para manifestação pela desaprovação das contas. 1. A ausência de identificação dos doadores originários. Foi constatado o recebimento de recursos advindos da campanha majoritária e da direção estadual do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, sem a devida identificação dos doadores originários, conforme recibos eleitorais relacionados abaixo. E aqui tem um quadro explicativo discriminando essas situações. Em justificativa de folhas 94 e 96, o candidato alegou que recebeu as doações dos seguintes doadores. E aqui eu detalho, fazendo menção
a doação do candidato a senador Wellington Antônio Fagundes, o recibo eleitoral de final 1, no valor de R$ 180,00, que indica o doador originário, empresa EMPA Engenharia e Parceria Limitada, e as demais são do Diretório Estadual PROS. Faço menção às notas fiscais, no caso com material gráfico Santil, que foi rateado entre os candidatos, o recibo eleitoral de número final 2, tendo como doador originário o próprio diretório. E as duas outras doações que eu faço menção também do Diretório Estadual, tendo como doador originário o próprio Diretório Estadual do PROS. O candidato alegou ainda que, aspas, os recibos 2, 3, 4 são todas doações feitas pelo Diretório Estadual do PROS, Mato Grosso. Não existe, portanto, doadores originários. E que o Diretório Estadual contraiu dívidas dentro de sua capacidade de pagamento, eis que possui fundo partidário retido, em sede liminar, desde janeiro de 2014, cuja liberação deve sair a qualquer momento. Fecha aspas. No parecer de folhas, a CCA afirmou que persistia a irregularidade, tendo em vista que as doações estariam em desacordo com o disposto no artigo 26, parágrafo 3º da Resolução do TSE, 23.406 de 2014, e que as doações feitas pelo Diretório do PROS infringiam o artigo 17, parágrafo 1º da Resolução do TSE, 23.432 de 2014. Ao analisar a irregularidade, observei que a manifestação do órgão técnico carecia de esclarecimento quanto à incidência da infração mencionada. Assim, este relator solicitou a retirada de pauta do processo de prestação de contas em exame e diligenciou a CCIA o esclarecimento da referida inconsistência. As folhas 142 e 142 versos, o órgão técnico apresentou parecer elucidando e retificando sua manifestação quanto a esse item, pois a resolução TSE 21481/2004, em seu artigo 8º, inciso 4, autoriza que recurso do fundo partidário seja aplicado em campanhas eleitorais, não havendo restrição sobre pagamento de, aspas, dívidas de campanhas. Assim, a meu ver, o requerente não infringiu a legislação, inexistindo irregularidade quanto a esse item. Item 2. Possíveis despesas. A CCIA ponderou ainda pela concessão de vista dos autos ao prestador nos termos do artigo 51 da Resolução do TSE 23.406 de 2014, para que esclarecesse a ausência de declaração com gastos com pessoal, água, energia, telefone, encargos sociais. E aqui, eminentes pares, se me permitirem, é aquela restrição várias vezes indicada pelo órgão técnico, mas cito aqui o entendimento já mencionado em precedente desta Corte Eleitoral, no sentido que essas divergências ou a ausência de informações contra essas possíveis despesas não enseja a reprovação das contas. Por fim, concluo que as contas do requerente devem ser aprovadas, vez que a irregularidade apontada não macula a confiabilidade das contas. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, aprova as contas do requerente Hilton Guzmão Alves. É como voto. Como voto, doutor Marcos? Acompanho o excelentíssimo relator. Desembargador Luiz? De acordo, excelência. Doutor Flávio Bertin? Só um esclarecimento, por favor, ao relator. O senhor está aprovando com ou sem ressalvas? Sem ressalvas, porque eu entendi que, na verdade, aquele apontamento que havia foi devidamente esclarecido. Fazia menção a uso ou não de dívidas de campanha. E, na verdade, hoje houve uma retificação do parecer da CCIA e foi verificado que a resolução 21.481, em seu artigo 8º, inciso 4, autoriza que o recurso do fundo seja aplicado em campanhas eleitorais. Então, aquele ponto que eventualmente ensejaria a ressalva foi, no meu entender, devidamente esclarecido e retificado. Que é aquele que o senhor retirou de pauta e pediu os esclarecimentos posteriores. Exatamente. Ok, com o relator, excelência. E obrigado. Doutor Ricardo Almeida? Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César? Com o relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato Hilton Guzmão Alves nos termos do voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Julgamento em bloco de matéria administrativa, processo 4448, pedido de afastamento, juiz eleitoral, homologação, 23ª Zona Eleitoral, Colíder. Processo 4618, a designação de juiz para jurisdicionar a 35ª Zona Eleitoral, Juína.
Processo 4703, designação de juiz para jurisdicionar a 23ª Zona Colíder. Processo 5140, designação de juiz para jurisdicionar a 14ª Zona Jaciara. Designação de juiz para jurisdicionar a 31ª Zona Eleitoral Canarana. Processo 5492, designação de juiz para jurisdicionar a 5ª Zona Eleitoral Nova Mutum. Processo 5577, designação de juiz para jurisdicionar a 50ª Zona Nova Monte Verde e 53ª Zona Ribeirão Cascalheira. Pois bem, trata-se de todos os processos administrativos elencados das designações de juízes eleitorais em caráter precário diante da necessária manutenção da prestação jurisdicional. Pelo que dos autos consta, o voto pela homologação das portarias pedidas pela presidência em consonância com o disposto do artigo 19, 50 do regimento interno deste tribunal, conforme a seguir indicados. Portaria 93 de 2016, que designou ad referendo do Tribunal, excelentíssimo senhor Walter Tomás da Costa, juiz de direito designado para a primeira vara de Colíder para responder em caráter precário pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município a partir de 7 de março de 2016, até a escolha do novo titular, procedida de dispensa da excelentíssima senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, a contar da mesma data. Portaria 30/2016, que designou ad referendo do Tribunal a excelentíssimo senhor Wagner Dupin Dias, juiz de direito titular da 3ª Vara de Juína, para responder em caráter precário pela 35ª Zona Eleitoral de Juína do dia 9 de 12 de 2015 e nos períodos... no dia 9 de 12 de 2015 e também no período de 12 de 12 a 14 de 12 de 2015 e 7 de 1 a 13 de 1 de 2016. O excelentíssimo senhor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito da Vara Única de Aripuanã, no período de 10 de 12 a 11 de 12 de 2015. O excelentíssimo senhor Conrado Machado Simão, juiz de direito substituto de Brasnorte, no período de 14 de 12 a 18 de 12 de 2015. E o excelentíssimo senhor Roger Augusto Bin Donegar, a partir do dia 14 de 1 de 2016, até a entrada em exercício do novo titular, precedida da dispensa da excelentíssima senhora Cristiane Padim Silva das funções eleitorais a contar do dia 9 de 12 de 2015. Portaria 28/2016, que designou ad referendo do Tribunal a excelentíssima senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza substituta da 2ª Vara de Colíder, para responder em caráter precário pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, sediado no mesmo município a partir de 7 de 1 de 2016, até a entrada em exercício de novo titular, precedida da dispensa do excelentíssimo senhor Alexandre Sócrates da Silva Mendes, a contar do dia 9 de 12 de 2015. Portaria 26/2006, que designou ad referendo do Tribunal o excelentíssimo senhor Francisco Ney Gaiva, juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, para responder em caráter precário pelo juízo da 14ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município, a contar da data de 14 de 12 de 2015, até a designação do novo titular, precedida da dispensa do excelentíssimo senhor José Eduardo Mariano, a contar de 9 de 12 de 2015. Portaria 2716, que designou ad referendo do Tribunal, excelentíssimo senhor Darwin de Souza Pontes, juiz de direito substituto da 1ª Vara da Comarca de Canarana, para responder em caráter precário pelo juízo da 31ª Zona Eleitoral Canarana, no período de 9 de 12 a 18 de 12 de 2015, bem como o excelentíssimo senhor Aron Olímpio Pereira, a partir do dia 7 de 1 de 2016, até a designação de novo titular, precedida da dispensa do excelentíssimo senhor Alexandre Benberg Serói, a contar de 9 de 12 de 2015. Portaria 70/2016, que designou ad referendo do Tribunal a excelentíssima senhora Luciana de Souza Cavar Moretti, juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, para responder em caráter precário pelo juízo da 5ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município a partir de 7 de 12 de 2015, até a designação do novo titular, precedida da dispensa da excelentíssima senhora Elícia
Vite Lourenço, a contar da mesma data. Portaria número 61/2016, que designou ad referendo do Tribunal a excelentíssima senhora Milena Ramos de Lima Souza, juíza de direito da 4ª Vara de Alta Floresta, respondendo cumulativamente pela comarca de Apiacás, para responder em caráter precário pelo juízo da 50ª Zona Eleitoral Nova Monte Verde, no período de 9/12 a 13/12, e o excelentíssimo senhor Alexandre Meiberg Seróis, juiz de direito da 1ª Vara de Canarana, para responder em caráter precário pelo juízo da 53ª Zona Eleitoral Ribeirão Cascalheira, no período de 10/12 a 13/12 de 2015. É uma síntese do voto, senhores. E eu consulto se todos estão de acordo, se há divergência. De acordo. De acordo. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, homologou as portarias 93, 30, 28, 26, 27, 70 e 61, todas expedidas no ano de 2016, nos termos do voto da relatora. Administrativo, proposta de definição do calendário de sessões plenárias para o primeiro e segundo semestre de 2016. Gabinete da Presidência. Nós temos aqui essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, onde que será realizado no dia 5 de maio, a Escola Superior de Contas, um prédio anexo ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nós teremos o prazer de ouvir o doutor Douglas Fernandes, o doutor Paulo César e o doutor Rodrigo Curvo. E a abertura será às 8h30 do mesmo dia, ou seja, 5 de maio. Há uma proposição para que essa sessão seja realizada no dia 9 de maio, segunda-feira. Eu consulto se os senhores estão de acordo. E antes de mais nada, eu quero passar a palavra ao doutor Paulo, que quer falar sobre este evento, sobre o qual ele está bastante a par das tratativas. Com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Eu só gostaria de reforçar o convite aos eminentes pares. Na verdade, um evento que inicia o calendário sobre as eleições desse ano, em termos de curso, e está sendo feito pelo Tribunal de Contas do Estado, de uma forma bastante gentil. Eles nos convidaram desde o ano passado, e aí na abertura estará a nossa presidente, desembargadora Maria Helena, compondo a mesa. Terá na sequência, além, é claro, do presidente do TCE e do representante do Ministério Público, é um evento em parceria com o Ministério Público do Estado, com a OAB, e realizado pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, mas com uma intensa participação nossa, pela nossa capacitada escola, o corpo técnico, deu toda a assessoria possível, né? A pessoa da Adriana, da Janice, com competência que é peculiar a essas pessoas. Mas o fato é que, além disso, a primeira palestra será do ministro Haroldo Cedras, será às 9h da manhã, e nós tivemos a felicidade, na sequência, de contar com a participação do Dr. Douglas, representando a visão do tribunal, na condição de procurador-geral eleitoral aqui, e logo após o almoço eu terei o privilégio de ombrear a mesa, na banca, com o Dr. Rodrigo. Estaremos falando, então, sobre as principais alterações introduzidas no que diz respeito a registro de candidaturas. E, por final, será uma banca formada por advogados. Então, nós temos de manhã o Ministério Público, na sequência, eu e o Dr. Rodrigues, no final, a OAB. Então, será um evento muito interessante e eu convido a todos aqui, além de agradecer ao Dr. Douglas e ao Dr. Rodrigo por terem aceito o convite e enaltecer a importância desse evento. Estarei eu mesmo lá o dia inteiro. E aí, antecipadamente, já manifesto o meu interesse, senhora presidente, que a nossa sessão seja adiada na forma como Vossa Excelência propôs. Em síntese, é isso. Muito bem, eu consulto o grande plenário se estão de acordo com a alteração da sessão do dia 5, quinta-feira, para dia 9 de maio. Todos de acordo, desembargador Luiz? De acordo. Pois bem, então fica adiada do dia 5 para dia 9 de maio a sessão plenária
nesta corte. E todos convidados a participar da abertura dos trabalhos e na sequência das palestras neste encontro cujo tema é as eleições de 2016. Só, se Vossa Excelência me permite, um adendo. Pois não. Na verdade, esse evento, quando eu assumi, já estava adiantado com a participação da desembargadora, que muito gentilmente conseguiu uma agenda, né? Mas eu queria reforçar aqui, dado a questão institucional, eu sei que o desembargador Luiz Ferreira tem uma agenda completa, né? Aqui, hoje é quinta pesada que vocês fazem. Quinta maluca. É quinta maluca, né? Mas dizer que será muito bem-vindo a presença de todos os membros, mas especialmente de Vossa Excelência como corregedor. Estarei lá. Né? Agora, mais ainda, já que eu ressuscitei, Estaremos lá. né? No dia, acho que 8 e 9 de junho, já será o nosso evento mesmo, mas sim, nós estaremos aqui na nossa casa, e aí eu gostaria, já adianto, a importância da participação de todos os membros, né? Capitaneando, comandando as mesas, e certamente Vossa Excelência será o primeiro a nos dar esse prazer, espero, né? Como não, estaremos lá. Bem, também eu gostaria de lembrá-los que a realização da sessão plenária do dia 18 e 19 de abril, ou seja, na segunda-feira haverá sessão, já que no dia 21 é feriado, que cairia numa Semana que vem nós quinta-feira. temos segunda e terça. Isso. Deixo a palavra livre, se não houver mais nenhuma intervenção. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presença.